Assine isso, ou você nunca mais conseguirá emprego nesta cidade. Meu pai sussurrou essas palavras enquanto pisava na minha mão sangrando. Momentos antes, ele tinha me dado um soco no rosto na frente de 20 investidores, porque me recusei a assinar um documento, assumindo uma dívida de 4 milhões de reais do meu irmão. Eu não chorei, eu não assinei. Apenas me levantei, limpei o sangue no tapete persa caríssimo dele e saí. Antes de contar exatamente como eu o coloquei na carceragem da Polícia Federal, 72 horas depois, me diga nos comentários, qual foi a única coisa que você fez pela família e agora se arrepende? Eu leio todas as histórias. Não fui para o hospital. Dirigi direto para meu apartamento na Vila Madalena, tranquei a porta e fui para a pia do banheiro. O rosto que me encarava estava inchado. Um hematoma roxo já florescia na minha maçã do rosto, onde o anel de cinete do meu pai havia rasgado a pele. Limpei o corte na mão com álcool 70, observando o sangue girar ralo abaixo. Ardeu, mas a dor me trouxe de volta à realidade. Lembrava-me de que eu ainda estava aqui. Eu sou Ana Beatriz, tenho 29 anos e durante o dia sou diretora de operações em uma grande firma de logística em São Paulo. Meu trabalho é olhar para sistemas quebrados, encontrar os vazamentos e consertá-los. Eu não choro pelo leite derramado. Eu calculo o custo do desperdício e demito quem derrubou o copo. Mas, por anos, não consegui ver o sistema quebrado bem na minha frente. Meus pais, Antônio e Isabela, não me odiavam. Ódio teria sido mais fácil. Ódio implica paixão. Não, eles me viam como uma utilidade. Eu era o escudo humano da família para proteger a conta bancária deles. E meu irmão Augusto? Bem, ele era o produto que todos nós éramos forçados a comprar. Sentei no sofá e abri meu notebook. Minha mão latejava, mas minha mente estava fria como gelo. Eu precisava entender o porquê daquela noite. Antônio sempre foi agressivo, mas violência em público era novidade. Ele era um homem que se importava mais com sua imagem na coluna social do que com sua alma. Socar a filha na frente de 20 potenciais investidores anjo não foi apenas cruel, foi suicídio empresarial. A menos que ele já estivesse morto. Comecei a cavar. Não precisei hackear nada, só precisei lembrar. Lembrei-me de 3 anos atrás, quando Augusto fez 25 anos. Ele queria um SUV de luxo, algo chamativo para fazer networking nos bares do Itaim. Antônio não tinha o dinheiro, então falsificou minha assinatura em um contrato de fiador. Descobri quando o banco me ligou cobrando uma parcela atrasada. Quando os confrontei, minha mãe chorou e disse que eu estava sendo egoísta, que o Augusto precisava parecer bem-sucedido para se tornar bem-sucedido. Paguei os atrasados para salvar meu nome no Serasa. Eles chamaram isso de amor. Vejo agora que foi apenas a primeira parcela de um assalto. Enquanto Augusto brincava de CEO com dinheiro que não ganhou, eu trabalhava em 3 empregos para pagar minha faculdade, porque meu fundo estudantil tinha misteriosamente evaporado durante uma crise de mercado. Pelo menos foi o que Antônio me disse. Olhei para a planilha que estava montando. A matemática era aterrorizante. Os investidores saindo do coquetel naquela noite não feriram apenas o orgulho de Antônio, cortaram seu oxigênio. Ele não estava tentando me intimidar para assinar aquela confissão de dívida por ganância. Ele estava fazendo isso porque estava insolvente. Ele havia gasto tudo o dinheiro dele, a aposentadoria da minha mãe e, aparentemente, meu futuro tentando fazer o Augusto acontecer. Ele era um animal encurralado. Sabia que sem aquela assinatura, sem eu aceitar a responsabilidade pelos 4 milhões de reais que ele havia queimado, a Receita Federal e os bancos viriam atrás dele. Ele me bateu porque estava apavorado. Mas, ao olhar para o hematoma, escurecendo no espelho, percebi algo. Ele deveria ter mais medo de mim. Ele achou que me quebrou naquele salão de festas. Não percebeu que acabou de dar à diretora de operações toda a motivação necessária para iniciar a auditoria final. Meu celular tocou, cortando o silêncio do meu apartamento. Era Isabela. Por uma fração de segundo, uma parte ingênua de mim, a garotinha que ainda queria que a mãe a protegesse, pensou que ela estava ligando para saber como eu estava. Talvez quisesse saber se eu precisava de pontos. Talvez quisesse se desculpar por ficar parada lá como uma estátua enquanto o marido me agredia. Atendi. Mãe. Ana Beatriz, o que você fez?
A voz dela não estava cheia de preocupação. Estava espessa de pânico. Você arruinou o lançamento. Os investidores foram embora. Seu pai está andando de um lado para o outro na sala, dizendo que vai perder a mansão. Você tem que voltar. Você tem que consertar isso. Fiquei sentada lá, pressionando o telefone frio contra minha orelha machucada. Ele me bateu, mãe. Ele pisou na minha mão. Ele estava estressado. Ela gritou. Você o provocou. Você sabe quanta pressão ele está sofrendo. Apenas volte, assine os papéis e podemos deixar isso para trás. Você quer nos ver na rua? É isso que você quer? Ouvi os soluços dela do outro lado. E pela primeira vez em 29 anos, eu a vi claramente. Gostamos de dizer a nós mesmos que o pai silencioso também é a vítima. Dizemos a nós mesmos que eles estão tão assustados, tão presos quanto nós. Mas essa é uma mentira que contamos para sobreviver. Minha mãe não era uma vítima. Ela era a motorista do carro de fuga. Ela assistiu ao roubo acontecer por décadas. E porque ela pôde viver na casa grande no Morumbi e usar roupas de grife pagas pelo meu futuro roubado, ela ficou em silêncio. O silêncio dela não era medo, era uma transação. Ela estava disposta a trocar minha segurança pelo conforto dela. Ela não estava ligando para me salvar. Ela estava ligando para me arrastar de volta para a linha de tiro para que não tivesse que levar a bala. Eu não vou voltar, eu disse. Minha voz estava firme, surpreendendo até a mim mesma. E diga ao Antônio que se ele chegar perto do meu prédio, eu chamo a polícia. Sua ingratazinha. Desliguei. Depois desliguei o aparelho. Eu precisava ver o estrago. Precisava saber exatamente o que eles estavam tentando esconder. Abri meu notebook e naveguei até o portal online do Fundo Fiduciário da Família. Minha avó havia deixado para mim e Augusto para ser acessado quando fizéssemos 25 anos. Eu tinha 29. Nunca tinha tocado nele porque Antônio insistia que o mercado estava volátil e ele estava gerenciando para crescimento máximo. Digitei minha senha antiga. Acesso negado. Claro, eles tinham me bloqueado, achavam que eram espertos, mas narcisistas têm uma falha fatal. São previsíveis. Acreditam tanto na própria lenda que esquecem que outras pessoas existem. Cliquei em Esqueci a senha. A pergunta de segurança apareceu na tela. Não era qual o nome de solteira da sua mãe ou qual foi seu primeiro animal de estimação. Era uma pergunta personalizada que Antônio deve ter definido anos atrás, provavelmente enquanto bebia seu uísque importado. A pergunta dizia: quem é o futuro desta família? Não hesitei. Não digitei meu próprio nome. Digitei Augusto. A tela carregou. Acesso permitido. Quase ri. Era sombrio, distorcido e hilário. A arrogância deles era o firewall e era fina como papel. Eles eram tão obcecados pelo filho de ouro que literalmente fizeram dele a chave do cofre. Mas o riso morreu no segundo em que o painel carregou. O saldo não estava apenas baixo. Não tinha sido apenas mexido. Era um cemitério. Encarei a tela, a luz azul refletindo nos meus olhos como um sinal de alerta. O livro Razão não mentia. Números não têm favoritos. Nos últimos 5 anos, meu pai não apenas gerenciou o fundo. Ele o esvaziou. Rolei pelo histórico de transações e era como ler um diário dos fracassos do meu irmão. Pagos com a minha herança. 12 de março. R. Liang Bai Wushiden Ling Ling Ling. He said, Temple 20, T1000, with Morses and his gride, to every by 5 primes, don't, 2 hazard 2s, minus, by mine 19 force, and C, leffen defen to 19 seft, ease of the Avogoat, own, have a sown, craze, well, we have no stun, borderlessly ensetted, where, is signed, the 18-9, do, having setted, tensor, while the 15, from 3 zone, we have not a dissented, Donacy, CRC, 2, makes it Vingsa, Watcha, 4019 plows, 0, could be Terence Live, he minus, well, reprocessor, every port in Pisa, Wellesing, weak, IMC, AT scribes, IBC, and PC, in 12 ozid, Domus, just not, he said dot, indefinite, people fours in dollarings, is very 70, and is, it's time, he do is now, B event, well, BTs,
and when the sign pointed obas SC4, Pisa. The newspaper have added all rate, beven in 20, AMNT, Arminosa. It's signed of midisant, with 4o, well so, to have a marker. Voice so, Lingsu. Because of here, Baya, 2 high bly 40, 3 times of round. S, 2 have Mayans, and dis. Vercomment, 2000 with the matings. 2 tellers, do sutetinzet, transfer. E, sia para Prestige Imports. E siria o Range Rover do Augusto, 04 de agosto. AR, 600.000, taxa de consultoria para soluções nível, ALT da. Pesquisei o registro do CNPJ. O sócio administrador era Augusto Hargrove. O endereço era o flat de solteiro dele. Eles não tinham apenas me pedido para assumir uma dívida esta noite. Estavam tentando me fazer assinar um contrato de empréstimo retroativo para encobrir o fato de que já tinham roubado 4 milhões do meu dinheiro. Eles precisavam daquele rastro de papel porque, a julgar pela enxurrada de saques recentes, estavam sendo auditados. Senti uma raiva fria se instalar no meu peito. Não era a raiva quente e chorosa de uma filha traída, era a fúria clínica e gelada de uma auditora que acabou de encontrar a discrepância que derruba a empresa. Então eu vi a prova do crime. Bem no final do painel, havia uma transação agendada. Status, pendente. Data, esta sexta-feira. Valor, saldo remanescente. Destino, código SWIFT, roteando para as Ilhas Cayman. Eles não estavam apenas cobrindo seus rastros, estavam limpando o caixa. Antônio planejava drenar as últimas gotas da conta dinheiro que legalmente me pertencia e movê-lo para o exterior antes que os investidores da festa pudessem processá-lo por fraude. Verifiquei a hora. Eram 2 da manhã. Se eu fosse à delegacia agora, diriam que é uma questão civil. Diriam, arranje um advogado. E quando uma intimação fosse emitida, o dinheiro estaria no Caribe e Antônio estaria alegando que era uma taxa de administração. Eu precisava impedir essa transferência. E para fazer isso, precisava escalar isso de uma disputa familiar para um crime federal em menos de 48 horas. Peguei meu telefone e disquei um número que não usava há 2 anos. Ana Beatriz? A voz do outro lado estava rouca de sono. São 3 da manhã. Eu sei, Marcelo, desculpe. Marcelo era um contador forense com quem trabalhei em uma fusão logística anos atrás. Tínhamos criado um vínculo pelo nosso ódio mútuo por contabilidade criativa. Preciso de um favor e preciso de um contato na Polícia Federal, na Divisão de Crimes Financeiros. O que você encontrou? Ele perguntou, o sono desaparecendo da voz. Sabia que eu não ligaria, a menos que o prédio estivesse em chamas. Fraude eletrônica, apropriação indébita e dissipação iminente de ativos, eu disse, com os olhos fixos naquela transferência pendente. Tenho os logs, tenho os registros das empresas de fachada, mas o suspeito está movendo os ativos para o exterior nesta sexta-feira. Preciso de um bloqueio imediato e preciso de um flagrante. Quem é o alvo? Respirei fundo. Esse era o momento. Uma vez que eu dissesse o nome dele, não haveria volta. Eu não estava apenas denunciando um criminoso. Eu estava enterrando meu pai. Antônio Hargrove, eu disse. Meu pai. Marcelo ficou em silêncio por um instante. Então disse, vou fazer a ligação. Me mande tudo. Cliquei em enviar. Sem culpa, apenas precisão. Antônio achou que estava blefando com uma filha sem noção. Não percebeu que estava jogando contra a banca. Sexta-feira de manhã, Antônio e Augusto entraram em um arranha-céu na Faria Lima em ternos caros, vestindo confiança como se fosse perfume. Encontrei-os no saguão, hematomas escondidos por maquiagem, mão ainda enfaixada. Antônio mal olhou para ela. Apenas me deu um aceno seco, como se eu finalmente tivesse me comportado. Lá em cima, a sala de reuniões gritava poder, vista da cidade, mesa de mogno. 2 investidores de cara fechada em terno cinza. Apresentei meu pai e meu irmão como os fundadores. Antônio deslizou uma pasta pela mesa, como um jogador de cartas experiente, e se gabou de quase 5 milhões em reservas de caixa extratos falsificados, entregues com charme natural. O investidor principal não pareceu impressionado. Ele calmamente empurrou para frente uma única página, um formulário de declaração de ativos, uma exigência federal.
Afirmava, sob pena de perjúrio, que os fundos listados eram legalmente deles, obtidos licitamente e livres de penhoras ou roubo. Essa era a beira do abismo. Se Antônio hesitasse, a armadilha poderia balançar. Ele não hesitou. Narcisistas não veem armadilhas. Ele riu, assinou sem ler e passou a caneta para Augusto. Augusto deu um sorriso presunçoso e assinou também. Tinta fresca, crime consumado. Antônio esperou pelos apertos de mão e pelo cheque de milhões. Em vez disso, o investidor abriu uma carteira de couro e a jogou na mesa. Um distintivo dourado brilhou sob as luzes. Antônio e Augusto Hargrove, disse ele, a voz ficando afiada. Agente especial Miller, Polícia Federal, Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros. Antônio ficou rígido. Augusto emitiu um som estrangulado. Miller leu as acusações como se fosse uma nota fiscal. Fraude bancária, evasão de divisas, falsidade ideológica, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. As portas se abriram. 4 agentes uniformizados entraram com velocidade calma e treinada. Augusto correu para uma saída. Já estava bloqueada. Antônio gaguejou que era um mal-entendido que eu o tinha armado. Miller o cortou. Eu havia fornecido a auditoria forense do fundo fiduciário que ele esvaziou, os registros das empresas laranjas e a dica sobre a remessa de ativos roubados para o exterior. Então Miller bateu o dedo no formulário de declaração. Aquela assinatura provava que eles mentiram conscientemente para garantir fundos, o prego no caixão. Antônio olhou para mim, despido de arrogância, reduzido ao medo. Ana Beatriz, ele sussurrou. Eu sou seu pai. Levantei-me, alisei meu blazer e encontrei os olhos dele. Você não assinou um acordo, pai. Você assinou uma confissão. Essa assinatura vale uns 15 anos. As algemas clicaram. O homem que me bateu 3 dias antes desabou enquanto a luta deixava seu corpo. Augusto soluçava, culpando todos, menos a si mesmo. Lá embaixo, no saguão, a cena se transformou em barulho e sussurros, mas parecia silenciosa para mim. Antônio foi escoltado para fora, cabeça baixa, terno amassado. Augusto o seguiu, ainda chorando. Então minha mãe, Isabela, esperando por boas notícias. Ela não correu até eles. Ela gritou com o espetáculo. Aqui não. Levem eles pelos fundos. O que os vizinhos vão pensar? Mesmo agora, ela se importava mais com a plateia do que com a ruína. Ela me avistou e avançou, veneno no rosto, gritando que eu os havia destruído. Eu não parei. Passei por ela, saltos firmes pelas portas giratórias em direção ao ar limpo da cidade. O barulho da rua, buzinas, sirenes, conversas, soava como música. Peguei meu celular. Mãe, bloquear. Pai, excluir. Augusto, excluir. Sem dança da vitória, apenas o peso saindo do meu peito. A mansão seria penhorada, as contas congeladas, os parasitas trancados dentro das consequências que eles mesmos construíram. Caminhei em direção ao metrô para voltar ao meu pequeno apartamento. Meu trabalho, minha vida. Eu costumava pensar que vingança era fazê-los pagar. Agora sei que é mais simples, recusar-me a pagar por eles novamente. Sou livre. Se você já teve que se tornar o vilão na história de alguém apenas para sobreviver, digite sobrevivente nos comentários. Compartilhe isso se você acredita que vale a pena lutar pela liberdade